Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal da Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e vamos hoje nos atentar para o fato de que a transparência tem vendido bem. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Na nossa relação de prestador de serviços ou produtor de alguma coisa com os consumidores, tem uma coisa importante que é a nossa reputação e a nossa imagem, que acaba decorrendo muitas vezes da satisfação do cliente. Então, se nós quisermos que os clientes falem bem de nós, nos divulguem, recomende para outras pessoas, voltem a comprar conosco, nós precisamos tratar o cliente bem, minimamente de uma forma ali aceitável, com respeito, dignidade, ou seja o que for. Atribua aqui adjetivos tantos que você queira. Por outro lado, se a gente distrata os clientes, causa transtornos para eles, não prestam um bom serviço, eles tendem a falar mal da gente e aos poucos irem queimando a reputação da nossa empresa, né? Fechando portas para a gente de fechar novos negócios, de expandir os nossos mercados. Então, uma relação de livre mercado, onde a propriedade é respeitada, existe essa soberania do consumidor, como diria o Mises, por exemplo, né? Para indicar que, no fim das contas, quem está determinando o que os patrões e empregados estão fazendo é o consumidor que está lá na outra ponta, né? Ele que está sustentando e viabilizando economicamente todo esse processo. Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Numa situação de livre mercado é assim, mas em situações em que a gente tem restrições arbitrárias quanto à prestação de serviço. Por exemplo, vamos pegar um que todo mundo conhece, que é o Correio, né? Todo mundo gosta de fazer memes aí na internet falando mal dos Correios. É fato que os Correios talvez não sejam a empresa mais eficiente do mundo. E eu falo isso, claro, em tom assim de eufemismo, porque não é realmente a empresa mais eficiente do mundo. Então, nos Correios, não há essa lógica do lucro, não há essa lógica do atendimento ao consumidor, porque se o consumidor ficar satisfeito, ele vai ter que voltar a consumir com os Correios, né? Enviar suas cartas, suas compras, correspondências e tudo. Mas se o cliente não ficar satisfeito, ele também vai ser obrigado a usar os Correios no momento seguinte. Por quê? É um monopólio instituído pelo próprio governo através do uso da força bruta, né? Através do aparato estatal coercitivo, que nos obriga a fazer isso. Outro exemplo é, no caso aí da grande mídia, nós temos as concessões. Nas rádios, nas televisões, as grandes empresas aí precisam de uma série de autorizações governamentais. Você não pode simplesmente criar lá o seu canalzinho de televisão com o seu noticiário para você dar a sua opinião. Não, você precisa ter um acordo com o governo, ali vai ter uma série de contrapartidas, provavelmente o governo vai cobrar algumas coisas de você, pedir que você atenda a alguns interesses, e uma mão lavando a outra, aquela coisa corporativista bonita que a gente já conhece. E eu estou dando essa volta toda para chegar no ponto que é este do jornalismo especificamente, né? Porque tem a ver com a grande imprensa aqui que a gente acabou de colocar agora. Então, durante muito tempo, o jornalismo se valeu de uma espécie de uma reserva de mercado que eles criaram para si, para monopolizarem as narrativas que correm aí no meio da população, né? No noticiário de um modo geral. Fora a questão da ocupação de espaços, né? Que a esquerda soube utilizar nas últimas décadas de fazer com que os redatores-chefes dos jornais sejam sempre tendenciosamente esquerdistas, acabam tendo sempre uma ideia comum, um partido comum a ser defendido. Claro que não é a totalidade dos casos, mas é uma tendência que a gente observa por aí. Isso gera algumas coisas. Por exemplo, a insatisfação da população. Algumas pesquisas mostram que uma das instituições que as pessoas mais desconfiam, além de políticos, né, o governo em si mesmo, isso e aquilo, é a própria imprensa. A minoria da minoria das pessoas confiam na imprensa. Por quê? Eles percebem que está acontecendo sacanagem, eles não se sentem representados muitas vezes pela opinião dos formadores de opinião desses órgãos. Então eles têm geralmente um lado ali de defender sempre as mesmas coisas, sempre as pautas progressistas. Eu sei que eu falei errado, mas é de propósito. E antigamente as pessoas eram obrigadas a consumir isso, meio que por falta de opção, mas agora não. Porque nós temos a internet. Qualquer pessoa pode vir aqui, eu estou fazendo isso agora, eu venho aqui, sento, gravo um videozinho numa webcam porcaria dessas, pelo menos o microfone agora é bacana, né? Eu paguei caro nesse microfone aqui, rapaz, vocês estão achando o quê? Qualquer um, assim, com pouco recurso, consegue vir aqui e fazer um conteúdo de grande alcance. O que eu quero dizer é que a imprensa perdeu ali esta reserva de mercado. Começaram a surgir os blogs alternativos, as pessoas começaram a gravar podcasts de opinião, as pessoas começaram a noticiar coisas, às vezes só com um celular você consegue filmar um acontecimento, vem aqui na internet, divulga, e isso foi suplantando a necessidade desses grandes veículos. E aí o poder deles com isso vai reduzindo. Eles passam a vender menos. Ressalto aqui um áudio que vocês podem procurar aí na internet de um grande jornal aí, não lembro se é uma revista ou um jornal, acho que é um jornal. Enfim. A vendedora ligando para o cliente, falando, olha senhor, eu vi que o senhor cancelou a sua assinatura aqui conosco, o senhor não quer
repensar sua decisão. Nós reparamos que um dos motivos que o senhor alegou para cancelar o jornal é a linha editorial, né? Você acha que ela não corresponde muito aos seus valores, mas a gente vai mudar, senhor. Nós prometemos que vamos mudar, nos dê uma segunda chance, a gente dá um desconto para o senhor. E o cara, não, filho, eu não quero mais esse jornal, você já perdeu a minha confiança, passa para frente, não, deixa quieto, não quero mais. Ele cancela de fato. Você vê que situação, né? O jornal fazendo campanha para ligar para os clientes que cancelam seu serviço. Por favor, senhor, não cancele o nosso serviço. A gente promete que vai mudar, nós podemos mudar, não. E aí uma das coisas que faz com que as pessoas desconfiem, né, da grande imprensa e tudo, é exatamente o fato deles se esconderem atrás de máscaras de isenção. Você já deve ter notado isso, né? Você vê aí os jornais da televisão, todo mundo paga de neutro. Não, eu sou uma pessoa neutra. Eu não tomo partido, eu não tomo lado, eu sou uma pessoa que não gosta de extremos, eu procuro buscar o equilíbrio entre as ideias, acho que nem lá nem cá, eu acho que eu sou uma pessoa puramente racional, só trabalho com trabalho de intelectuais, com a anuência de intelectuais. É uma posição até bastante arrogante, porque o cara se coloca acima do problema. Não vou participar dessas discussões tolas, essas discussões rasas que vocês têm. Eu estou acima disso, eu tenho uma visão racional, aqui superior. Eu estou vendo do alto da minha torre de soberba vocês aí embaixo discutindo essas ideias infantis, pueris, né? Só que ao mesmo tempo que eles dizem que são isentos e não são, fica muito claro que isso é um personagem. Porque você vai ver. Eles sempre defendem, todos eles, são todos isentos, tem cada um a sua própria opinião, eles não se rendem a nada, mas todos eles concordam com as mesmas coisas, né? São que nem os adolescentes que têm aula lá de geografia no ensino médio. Não, eu fui ensinado a pensar, eu fui ensinado a criticar, nós temos pensamento aqui único e tal, né? Mas todos eles concordam com o professor. E aí esses caras desses jornais aí da grande imprensa sempre vão enfiando goela abaixo da gente, progressismo de toda a espécie, é sempre um embate frontal ali com qualquer forma de direitismo que possa surgir no noticiário. Uma opinião em favor da privatização, por exemplo. Oh, não, mas que absurdo. Outro dia teve aí num jornal eles fizeram lá um debate sobre o armamento, né, a questão dos armamentistas. Chamaram especialistas, 3, 4 caras. Todos eles concordavam entre si. Então não era bem um debate, né, era mais uma campanha pró-desarmamento que eles fizeram. Então, aí você vai ver o passado desses convidados. Era do Partido Comunista. Aí você vai ver o outro que fazia parte dos grupos de estudos marxistas não sei de onde. Enfim, um monte de pessoas que têm um lado extremamente claro, mas que não ousam admitir, não expõem isso de jeito nenhum, porque eles sabem que se eles expuserem, naturalmente, eles serão rechaçados. O mercado expurga-os da maneira mais bela possível, que é como? Fazendo com que eles venham à falência, né? Então fica esse pessoal nesse teatrinho bobo, com ares de neutralidade, quando na verdade você percebe que eles têm uma agenda muito bem definida, né, e que eles defendem com os dentes. E aí no meio desse processo surge aqui essas mídias alternativas, esses meios de comunicação alternativos, que permitem que as pessoas sejam autênticas e transparentes. E isso dá fenômenos como vários canais aqui do YouTube que você conhece. Outro dia aí perguntaram o que eu achava lá do canal Ideias Radicais, vamos tomá-lo como exemplo. Quando você vê o cara do Ideias Radicais, sei lá, ou quando você ouve o Caio Coppola ou Coppola lá na Jovem Pan, que é um cara que está ocupando um espaço num grande veículo, né? Está se inserindo ali. Por que as pessoas gostam desses caras? Por que eles estão fazendo sucesso já há bastante tempo? Sobretudo nesse caso do Caio aí, que trabalha lá no, acho que é Morning Show, né, o nome do programa, tem um apresentador, outros 3 comentaristas e o Caio, né? Mas eles pagam sempre de neutralidade. Eles falam, não, estou fazendo aqui uma mera análise dos fatos, enquanto o Caio lá, ele diz claramente, olha, se você ouvir a minha opinião aqui, você está ouvindo a opinião de uma determinada visão conservadora sobre esse assunto. Vocês sabem que o Caio lá é um conservador. Vocês sabem que o Rafael do Ideias Radicais vai defender ideias liberais. Eles não estão escondendo isso. Ou seja, eles não estão fazendo uma propaganda enganosa. Eles estão te entregando exatamente aquilo que eles prometem. E quem é transparente não vai te vender isso como se fosse uma outra coisa. Não vai chamar isso de isenção. Não, isso aqui é um ponto de neutralidade. E aí vai te entregando por debaixo dos panos ali, por debaixo, passando por debaixo da porta, um monte de outras coisas que não estavam no pacote. Então eu atribuo parte, ou boa parte, do sucesso dessas pessoas que têm conseguido aí crescer e se tornarem mais relevantes, né, nesse meio da comunicação, a essa transparência. Talvez vocês já tenham notado isso tudo que eu tenho dito aqui agora, inclusive, né? Mas, se não notaram, reparem isso. Às vezes não é nem uma questão tanto do conteúdo, mas sim a simples clareza do conteúdo. Com o lado mesmo, não importa que tenha lado, o que importa é que tenha clareza. Você não esteja tentando passar a perna no consumidor, no cara que está te consumindo ali, assistindo do outro lado. Achando que vai encontrar uma opinião isenta,
e de repente as portas do inferno progressista abrem e temos ali toda a patifaria de sempre, né? É isso. Bom, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero todos vocês aqui em breve. Se você quiser acompanhar mais vídeos, se inscreve aí no canal. Por enquanto é isso e até a próxima.